No estado do Kentucky, nos Estados Unidos, é ilegal pintar patos de azul e pô-los à venda, a menos que sejam 6, e os vendas ao mesmo tempo. Pintar o quê? Desculpa. Pintar patos de azul. É patos de azul. Kentucky devia ter alguma coisa a ver com frango, mas pato, terem Olha, alguma lei de proteção dos patos. Não é a capital do KFC. Kentucky Fried Chicken. Quando falas em Kentucky, penso logo em frango frito, mas em pato. Um bom princípio. Às tantas havia uma espécie de marca rival. Em vez de ser frango frito, era pato frito. Se calhar, pá. O KFC tornou-se gigante e eles arranjaram forma de tornar isto uma espécie de lei. E o pato azul assim, tipo ao WC pato, por isso parece-me uma lei de merda. O que é que leva às... Tenho uma lata... A não ser que seja de 6. Sim. Um bocado à pena. Supondo que tens uma lata de spray. Pá, tens um spray azul, o que é que eu vou fazer com esta tinta? Vou pintar patos. Estamos a falar de patos mesmo de verdade. Patos de verdade. Será que alguém se lembrou alguma vez de pintar algum pato, algum bully de animais? Pá, sei lá. Isso não me surpreende. Eu já vi várias coisas na internet, patos propriamente não, mas cães já vi. Não me surpreende. Surpreende-me é o detalhe. A lei devia ser, é proibido pintar animais. Ok, percebo. De azul. Pessoalmente, sendo eu do Porto e portista, até acho que ficava giro, até acho que ficava colorido. Se houvesse uma cor que se pudesse usar para pintar animais, eu acho que devia ser azul. Supondo que há uma pequena comunidade de portistas no Kentucky e o Porto ganha um campeonato, essa comunidade queria festejar, mas olhou para o lado, somos só 10, temos que fazer número. O que é que há no Kentucky? Patos. Vamos pintar os patos de azul, para parecermos muito. E foram festejar para um sítio e entretanto, estes gajos são muitos. Eram só 10 gajos, o resto eram patos. Até que a polícia veio, não pode ser. Não podemos ter uma avenida... Se for essa a causa, este ano estão sabes, os não patos... vão ter esse problema. Só se for para a Liga dos Campeões, mas também me parece complicado. Este ano está complicado. Patos pintados de verde... Se fôssemos minimamente humanos, não devia ser comum em lado nenhum. Nos Estados Unidos não me surpreende. Parece-me sempre que os Estados Unidos é uma realidade alternativa. Faz fronteira com o nosso mundo, mas de vez em quando ficas na dúvida, será que isto não é já uma simulação, não é outra coisa? Os Estados Unidos sempre foram os Estados Unidos no sentido em que tudo é possível, para o bem e para o mal. Agora com as redes sociais e que toda a gente vê nas redes sociais uma possibilidade de, nem que seja imaginariamente, crescer a nível monetário, o jogo está tão elevado nos Estados Unidos, sei lá, para criar conteúdo, alguém sobe para o tejadilho de um carro enquanto está uma fila do caraças e está aos tiros para aquilo se transformar em conteúdo. Uma espécie de brainstorm. Tentámos tudo. Já tentámos dançar em cima do carro, já tentámos dar tiro, já tentámos, como há pessoal, a puxar fogo a si próprio só para os likes e pintar patos azuis. Porque não é? Sempre é mais inofensivo. Quer dizer, não sei se o PAN não concordaria com isto que eu vou dizer, mas sempre é mais inofensivo que andar aos tiros. Segundo a lógica deles, é muito mais fácil arranjar uma arma do que um pato. Nos Estados Unidos. Sim. Em alguns estados, pelo menos. Se for no Texas, no Kentucky, não sei. Mas no Texas, definitivamente. Vamos aqui a outra. No Kansas, é ilegal atirar em coelhos se estiveres num carro em movimento. A menos que seja uma emergência. Tirar coelhos? Atirar a coelhos. Disparar em coelhos. Disparar a coelhos, sim. Enquanto estás num carro em movimento, não podes fazer isso, a não ser que seja uma emergência. Emergência tipo que estás a ser atacado de morte por um coelho e tens uma defesa? Sim, por exemplo. Seria engraçado pegar nesse caso e levá-lo a tribunal. Esse tipo de confrontação seria muito engraçado. Não é? Esse tipo de confronto no tribunal. Alguém alegar, eu disparei em movimento ao coelho, eu senti-me ameaçado de alguma forma. Se fosse em Portugal, remetia-me logo para a hipótese do Passos Coelho voltar ao governo e eu acho que era uma emergência disparar para o gajo não é? Agora no Kansas, concretamente, também não estou a ver. Houve uma altura que tudo o que havia de mal, a culpa era do Passos Coelho. Eu recordo nas caixas de comentário, seja no Facebook, seja num sítio qualquer, a notícia podia não ter que ver com política, podia ser a coisa mais ao lado da política. Havia sempre alguém e a culpa é do Passos Coelho. Podiam dizer não sei quê, um fotógrafo tirou uma bela fotografia de um lince. Aparecia alguém e a culpa é do Pedro Passos Coelho. É levar estas pessoas da rede social, do Facebook, para a vida real.
qualquer coisa que acontecesse tinha uma desculpa desse género. E mais uma vez, nos Estados Unidos não me surpreende. Segundo as sondagens, o senhor Trump atrai este tipo de coisas. Ou melhor, atrai, mas ele próprio é uma espécie de viveiro de idiotas. É como se ele gerasse, fosse uma mãe gigante e estivesse a gerar idiotas. No Louisiana é ilegal enviar pizza para casa de outra pessoa sem que ela saiba. Estranho. Pisa, lá está. Louisiana é um estado do sul, eles têm muita soul food. Pá, não sei, devem considerar um bocado, sei lá, algum tipo de atentado a enviar pizzas. É só especificamente para a pizza? Pô, Yeah, agora estou yeah. a pensar se porquê pizza especificamente. Devia ser proibido mandar qualquer tipo de comida, não é? Não sei. Especificamente. É que a especificidade é como tu dizes. É que já o outro era um carro em movimento. Se estiveres parado no carro, podes matar o coelho à vontade, não é? Se pintares o pato de verde, tranquilo, de azul é que não. O que tu estás a dizer facilmente era alegado no tribunal. Tu até podias entrar numa questão filosófica. O que é o azul? Eu, quando pintei o pato, eu comprei uma embalagem verde. Eles é que se enganaram no carro em movimento, mas eu estava parado. Bah, supondo já que são verdade, levá-las para tribunal é lindo. Como é que um juiz e um advogado dançam neste tipo de temas? E se é possível ser sério neste tipo de temas? E estou a imaginar alguém a processar por a pessoa ter tido a amabilidade de enviar uma pizza Yeah, yeah. para a casa dele, não é? Imagina os processos, os tribunais no Louisiana, cheios de processos de pessoal. Deu uma pizza para casa, cabrão. O mundo está cheio de problemas e considerares isso como um problema maior, se não sabes a origem da pizza, podes não comê-la, mas o problema é facilmente solucionável. Jogas a pizza para o lixo. Acabou, não é? A tua vida não muda. Pode começar a ser estranho se todos os dias aparece uma pizza que tu não encomendaste. Mas E leva-me a pensar noutra coisa, lá está. Quem é que foi o gajo que se lembrou de pintar um pato azul? Agora penso, quem é que foi o gajo que se lembrou de atazanar a vida do outro a enviar-lhe pizzas para casa? Pode alguém ter tido essa ideia. Lá está, de onde é que isto surge? uma espécie de desafio. Eu gosto de chatear pessoas. Eu não vou recorrer aos métodos mais fáceis. Eu vou usar a coisa mais inócua para chatear pessoas. Tal como os serial killers e os psicopatas gabam-se das coisas que fazem, de tentar fugir à polícia, de... Esta pessoa tem um certo orgulho por eu conseguir chatear estes vizinhos só enviando uma pizza. Não foi preciso nada. Eu não dei uns tiros em ninguém, não estraguei o jardim, eu não matei o cão. Só pus uma pizza que a pessoa não encomendou. E a pessoa ficou chateada. Não, agora estou a pensar que se calhar o gajo que levou com as pizzas, se calhar era juiz ou era legislador, ou seja lá quem faça as leis, e vou criar uma lei de propósito para proibir isto, criminalizar esta cena. Supondo que isto é um problema para quem recebe uma pizza não encomendada. A pizza vai para o lixo e se isto for levado a um extremo, uma espécie de milionário cujo passatempo é enviar pizzas a torto e a direito para todas as pessoas, ok, às tantas pode-se tornar um transtorno. Pensar numa pizza, mas tu abres a porta e está uma montanha de pizzas, ok, começa a ser um transtorno. Supondo que ainda é execuível levar as pizzas para o lixo, se tu fores um rei ou uma figura muito importante, tu pensas, estão-te a envenenar. Por exemplo, nem é preciso Pode ser um ser, rei. Um russo que fugiu para os Estados Unidos porque tem medo que o Putin o mate. E de repente começa a receber uma pizza. Uma pizzazinha. Passam a ser 2, 3, 10, 20, 100 pizzas. Depois isto começa a afetar até a pessoa. Supondo que ela consegue afastar estas pizzas, chega a um ponto que mesmo por livre vontade tu sentes assim um bocadinho toldado. Supondo que esta pessoa gosta de pizza, por tua iniciativa comer pizza, se calhar já não vais. Eu sou aquele gajo de género. Imagina, eu estou completamente compulsivo por chocolates e gelados. Eu como um castador daqueles de 1 litro como se fosse um iogurte. Então eu não posso ter em casa. Não posso mesmo. E eu ao fim de semana, ok, mas durante a semana eu não tenho mesmo, não compro, porque eu sei que eu também não vou sair de casa, especialmente se estiver frio, para ir comprar. Então não tenho em casa. Às vezes estou a subir paredes, mas não. Yeah. E se houvesse um gajo que se lembrasse de fazer bullying, a mandar-me entregar gelados ou chocolates em casa durante a... Acredita que isso era extremamente lesivo. Não, pá, não resisto. Se eu tiver, sou um bocado. Estou a imaginar um gajo que esteja a tentar escapar
a comer pizzas e outro gajo mandar-lhe pizzas para casa todos os dias, pá. Esse é outro lado. Ainda para o lado que a gente há pouco estava de a pessoa tentar livrar-se das pizzas, o que é que pode acontecer aqui nesta cadeia? Entretanto, há animais a comer as pizzas, animais vadios, guaxinins, raposas. Uhum. Sais à rua, todos os animais estão balofos. Tudo, E o guaxinim a morrer de colesterol. Sim, mas antes de morrer, estão todos balofos, todos muito largos. Até os pombos parecem Rottweilers. Todos os animais ocupam muito. Tu queres sair de casa, não consegues porque duas raposas ocupam uma faixa. Os pombos a querer voar, não quando a boca caem-te em cima do carro, em vez de cagar em cima do carro, caem-te em cima do carro. Abres o frigorífico, é paus, não tem nada. Vou arriscar. A vida nem me está a correr muito bem, também se morrer, olha, comes, olha, não me aconteceu nada. E a partir daí vais comendo. E isso pode ser uma estratégia, ou focada numa pessoa, ou, supondo que é um milionário, a muitas pessoas, a essa aldeia. O que é que ele está a criar? Uma espécie de viveiro de obesos. Aqueles obesos que só existem nos Estados Unidos, com 300 quilos. Essas pessoas deixam de sair de casa. E ele fica com a vila só para ele. De repente tem uma vila só para ele que as pessoas não saem de casa. Se é um plano assim estúpido, é, mas quem tem dinheiro infinito pode dar só a luxo. E saindo aqui deste lado, há de ter um nome este segmento. O nome provisório é a suspensão da descrença. Os Estados Unidos são fartos neste tipo de leis. Em Portugal há muito quem se queixa, que há muitas áreas que há um vazio legal. No caso dos Estados Unidos, pá, em alguns estados, pelos vistos, tem problema contrário. As que acabei de dar são elas bons exemplos. Em Virgínia é ilegal jogar frisbee sem permissão da polícia. Se calhar houve algum tipo de acidentes, pessoal que se chateou porque levou com na cabeça, pessoal que começou aos tiros. Lá está, os gajos têm uma arma, não é? Tipo, levas com frisbee e és meio variados cornos. Tem alguma lógica, mas Essa de todas, se calhar até... Se tomas isto por princípio, às tantas tens de proibir tudo. Se um frisbee pode dar aso a isto, ainda por cima num país onde quase toda a gente tem armas. Não sei se a Virgínia é um desses estados, mas lá está, se for um estado em que é permitido portar arma, andar de arma, tudo bem. Agora jogar frisbee, meu amigo. Virgínia outra vez. Cães amarelos não podem ser vistos em público entre 1 de Abril e 1 de Novembro, a não ser que tenham trela. Há aqui um período do ano, de 1 de Abril a 1 de Novembro, em que não pode andar um cão amarelo solto. Porquê, não é? Pois, porque é de 1 de Abril a Novembro, não sei. Não sei se há uma forte migração de chineses, de pessoal que usa cães amarelos para culinária, pá, não sei. Também não. Consigo perceber. Mais próximo de Novembro, podemos criar aqui uma teoria, porque é outono, podem-se confundir com as folhas e, entretanto, podem ser levados pelo... Alguém que limpa as folhas, quando leva as folhas, leva os cães também. Supondo que é verdade. Novembro, ok, agora o resto dos meses. Pois, epá. O gajo que anda a pintar os patos, pinta o cão de azul para poder andar com o cão. Olha, era o primeiro cão azul dos Estados Unidos, provavelmente. Saindo agora destas perguntas, vou para aquela pergunta que é clássica neste podcast. Como é que começou a stand-up na tua vida? Começou de uma forma curiosa, vai agora fazer um ano, de março, que eu fiz stand-up pela primeira vez, e foi muito numa de, como tu disseste, como nós falamos há um bocadinho, eu sou terapeuta da fala, e depois, a terapia da fala trabalha muito com problemas na fala, problemas de dicção, problemas de voz, portanto, com um problema, com uma patologia. E eu trabalhava com a patologia, mas eu achava que aquilo que eu sabia eu queria levar a pessoas normais. Pessoas que não tinham problema nenhum, mas queriam ter melhor performance na dicção, na voz, a falar em público, a dar palestras, formações, a lidar com medo de falar em público, essas coisas. E eu percebia muito que nas palestras que eu dava e nas formações, etc., o humor tinha um papel decisivo. Que as pessoas ficavam muito mais abertas ao processo, muito menos críticas, mais disponíveis quando se usavam algumas técnicas do humor. E eu pensei, olha, porque não investigar um bocadinho mais sobre o estar em palco, em registro humorístico, a escrita humorística, a escrita criativa e trazer um bocadinho para aquilo que eu faço. Pronto, foi um bocadinho nessa base que fui tirar o curso da Restart o ano passado, acabou lá está em fins de março de 2023. Não estava a contar gostar tanto, não estava a contar que
que fosse um mundo tão vasto que eu poderia explorar de tantas formas. E gostei tanto que agora praticamente mantenho a parte da terapia da fala, porque trabalho com crianças autistas numa escola e já é algo que eu faço há muitos anos e é uma das minhas missões de vida, levar alegria à vida daqueles miúdos. E agora com o stand-up, acho que ainda é mesmo a cereja no topo do bolo, sinto-me ainda mais realizado, senti-me realizado a dar as formações que dava, como na altura trainer de comunicação e voz, mas agora com o stand-up é uma experiência completamente diferente e surgiu mesmo para isso. Deixa lá ver que técnicas de humor é que eu posso usar, qual é o papel do humor na comunicação, treinar um bocadinho isso, trabalhar um bocadinho isso, trazer para aquilo que eu fazia. Só que praticamente agora já deixei de fazer aquilo que eu fazia para me dedicar quase em exclusivo ao stand-up, para além daquilo que eu faço como terapeuta da fala, que já faço há muitos anos. Aquilo que acabará por acontecer, dir-me-ás se acontece ou não, tu, ao entrar para esse curso, estavas à espera de trazer o humor para a terapia da fala. E aquilo que eventualmente está a acontecer é, pegas na terapia da Paula, terapia da Paula, acho que ainda também há de haver terapia da fala, e levas para o humor. Consegues dar algum exemplo em específico? Este detalhe que é muito importante e que muitos comediantes se queixam, que é a dicção, tem uma importância em qualquer tipo de comunicação. Em palco, enquanto comediante, é decisivo. No cotidiano há sempre hipótese de reformulares, como aconteceu aqui nesta conversa, houve aqui um engano, uma reformulação. Em palco às vezes não há espaço para isso. Tu vais reformular, pronto, já perdeste o público. O papel da dicção, mesmo fora do registro do humor, é que se as pessoas tiverem de fazer esforço para perceber, é muito menos provável que elas te vão ouvir, que elas vão estar conectadas contigo, do que se não tiverem de fazer esse esforço. O cérebro humano está detalhado para a lei do menor esforço. O cérebro humano está programado para poupar energia, então nós não queremos ter de fazer esforço para... Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é comediante e ela é espanhola e ela fala bem português, só que às vezes tem algo... Pronto, tem sotaque espanhol. Eu já tive pessoas que me disseram, eu acho que ela era muito engraçada, só que ali a certa altura eu não estava a perceber muito bem e deixei de desconectar. Ou seja, uma dicção perceptível, e nem estamos a falar, se tu és um orador, tu tens de ter uma dicção perfeita, saber dizer todos os sons, sílabas, fazer as pausas, etc, etc, etc. Se tu és um comediante, tu podes não dizer os l's, podes não dizer os gerês, que isso até pode funcionar a teu favor, até podes ter alguma perturbação, e a dizer podes não ter uma dicção limpa, que isso até pode jogar a teu favor. Agora, as pessoas têm de perceber, o discurso tem que ser inteligível e tem de ser simples, acessível. E às vezes, sabes que aquela punch tem que ser dita daquela forma, tens que articular aquela sílaba daquela forma. E se calhar tu antes não preparas a dicção, não preparas os lábios, a língua, todos os músculos. Isto tem um palavrão que é o sistema estomatognático, que é tudo o que implica mandíbula, lábios, bochechas, língua. Isto tudo tem que estar bem articulado, porque se tu te engasgas naquela sílaba, lá foi a pantos de caraças. E depois já não há forma de... Porque se tu queres passar uma ideia numa palestra, etc., podes passar a ideia na mesma. Agora, se tu queres fazer rir e se criaste aquele setup, aquela expectativa, naquele momento, e a sílaba sai e tu dizes terapia da fala, em vez de terapia da fala, o pessoal vai ficar mais fixado nisso do que propriamente se aquilo teve piada ou não. Eu já vi isso acontecer e às vezes depois também depende se o pessoal tem... Por exemplo, ainda me aconteceu este sábado estar a dizer, era do género, os indignados do Facebook, os indignados do Facebook, não sei o quê, um gajo que fez um comentário que era, hoje em dia o que falta às pessoas é educação. Pessoas com C de cedilha e educação com I. Neste caso até sou forçado a concordar. Só que eu enganei-me e disse, educação com I, com C de cedilha. E depois fiquei, não, era pessoas que... E depois brinquei com aquilo e consegui... Olha eu agora a pensar que a educação era com 2 S. Podes conseguir dar a volta, sim, mas aquilo que tu querias criar... A piada até podia ser beneficiada. Porque podias voltar até uma espécie de callback. Afinal, ainda lhe dou mais razão. Faz mesmo falta... Pois lá está. Depende um bocadinho como tu consegues. Só que às vezes tu não tens essa forma de dar a volta. Às vezes uma alteraçãozinha de dicção, aquela sílaba, aquele fonema... que não foi dito daquela forma,
Já foste. Eu não sei se equivalem, mas quando eu penso em dicção limpa, penso sobretudo naqueles atores, não diria um ator atual, mas recuando umas décadas, aquele ator que projetava a voz e que se notava tudo aquilo que ele dizia. Se um comediante for a palco com esse tipo de postura, afasta mais do que conquista o público. A comédia tem vários fatores, mas se achássemos que só tinha um de quanto mais perceptível for a forma como comunicas, melhor, então aqui ficava em xeque. A comédia, sobretudo stand-up, principalmente em ambientes de bar, esta forma de falar, a dicção, supondo que é a dicção suprema, que não há falha nenhuma, tem uma espécie de artificialidade. Quebra ali aquela hipnose de empatia que se possa estar a criar. Há sempre uma ficção, que normalmente dura enquanto o comediante está em palco, no melhor dos casos. Isto é uma conversa entre amigos, estou aqui a dizer umas coisas e depois cada um vai à sua vida. Se há um fosso, e aqui o fosso pode ser na dicção, pode ser a nível de temas, se esse fosso é gerado de alguma forma até intelectual, no sentido em que o público se sente diminuído, a partir daí fica muito difícil para o comediante. A dicção faz parte da fala. Fala, quando se fala em fala, é conjugação de todos os músculos e estruturas para fazer os sons quando põem as sílabas, quando põem as palavras. Isso é fala, mas comunicação é muito mais que fala. Sim. Comunicação. Tens a questão da empatia, tens a questão lá está, da pessoa estar receptiva àquilo que tu vais dizer, tens a questão de tornar comum, tornar simples, a pessoa fazer a imagem mental daquilo que tu lhe queres chegar. Comunicação, há aqui muitas variáveis. Às vezes a dicção, a pessoa tem que perceber o que tu dizes. Se tu falas com um certo registro, de forma descontraída no teu grupo de amigos, à partida é nesse registro também que tu vais comunicar, porque as pessoas estão a perceber que tu estás a ser autêntico, que as pessoas estão a perceber que ele és tu, não estás ali há quem faça muito acting no stand-up e que tenha técnicas de teatro e tenha outro tipo de técnicas que faz de canto, etc. Eu, por exemplo, quando estou em personagem, eu gosto de... E isso da terapia da fala ajuda, porque é uma coisa que já vem desde miúdo, eu gosto muito de imitar vozes, sotaques, mas deixo bem claro que aquele é o fanhoso que me tentou assaltar a casa, ou aquela é a minha ex-namorada que é açoriana, porque eu não tenho um cuidado supremo com a dicção, porque eu também quando estou a falar, não vou estar, imagina, mesmo que eu esteja em Lisboa, eu vou ter o sotaque que eu costumo ter aqui, e eu sou aquele. Eu não vou estar a neutralizar o meu sotaque para parecer bem e para a minha dicção ser muito clara. Mas eu até podia fazer, estás a ver, ó bacana? Eu até podia não sei o quê, estás a ver? Eu até podia dizer, então, ao bacana, para lá para a Ericeira, fazer a banda flat, mano, não dá. Epá, sei lá, eu podia imitar vários sotaques que eu gosto de fazer isso, mas esse não sou eu. Agora, se eu estiver a fazer uma personagem, provavelmente, percebes? Agora, eu acho que mais do que a dicção, mais do que a clareza no registro de stand-up, é que as pessoas percebam o que tu dizes e percebam que estás a ser autêntico e que é assim que tu falas de uma forma descontraída e de uma forma informal. Além deste aspecto que já falámos, da dicção, há mais algum aspecto da terapia da fala que tenhas trazido para o stand-up? Sim, o conhecimento da voz, por exemplo. A voz é a ferramenta de trabalho por excelência, é a voz e o corpo. E a terapia da fala e a parte da comunicação e voz, que depois eu fiz certificação em coaching de comunicação e voz, é mesmo uma derivação da terapia da fala para falar em público. Usar voz, corpo, dicção para falar em público. Deu-me muitas ferramentas para entender, ok, eu preciso de, se calhar, fazer uma ressonância diferente, que aquele som soa com... Porque se eu estou a falar no meu registro e eu estou a fazer uma personagem, é útil que eu saiba onde é que eu vou colocar a voz para aquela voz ser diferente da minha. Para, em conjugação com o corpo, eu levar as pessoas para um território em que esse não és tu e essa é outra pessoa completamente diferente. E no caso da terapia da fala, dá-me algumas ferramentas, precisamente também para preparar a voz, para preparar o corpo, para preparar a energia, porque às vezes tu tens de, lá está, de te preparar para teres o foco em tudo aquilo que tu queres fazer e tudo aquilo que tu queres dar naquele palco, porque às vezes há tanta coisa para gerir a nível mental que a voz pode falhar, pode tremer, sobe a tensão, sobe a adrenalina, ficas com excesso de tensão nos músculos, que é um reflexo de proteção do corpo. Muitas vezes tu não estás completamente focado em entregar o máximo que tu podes e sabes naquele momento,
tu estás preocupado com o que é que vão pensar, com os julgamentos, e se não se vão rir, e etc, e se eu me esqueço do texto, e etc, etc, e o corpo entras em modo luta ou fuga, paralisas, tens uma branca, e o corpo sobe a adrenalina e o cortisol de uma forma que tu estás ali e tu queres é fugir. Então o corpo fica preparado para tu, não para tu teres a máxima performance, mas para fugir dali o mais rápido que tu conseguires, ou para lutares contra um inimigo imaginário que naquele momento é só da tua cabeça. Então esse background da terapia da fala, da parte do training de comunicação em voz, ajudou-me a perceber tudo isso. E ainda hoje é muito útil e às vezes em conversa com as pessoas procuro sempre naquilo que eu sei a ajudar, naquilo que eu posso. Não me ajuda, porque eu mesmo a nível de escrita humorística tinha zero conhecimento. Estou a anos-luz de muita gente com quem aprendo e com quem faço e acho que vou aprender sempre. E a esse nível, tenho algum conhecimento que já vem desse trabalho, dessa área em que eu já trabalhava antes e que obviamente me dá... Vou dar-te um exemplo ainda esta sexta-feira. Estive num espetáculo com o Rocha, o Fernando Rocha, pronto, é a referência que é. E em nenhum momento é engraçado, porque ele também não te faz sentir isso, que ele é super humilde, é super boa onda, mas tipo, está o Rocha a ver e responsabilidade, e fui eu que organizei isto, e fui eu que treinei os miúdos que foram fazer a apresentação, era muita coisa para gerir naquele momento, percebes? E às vezes, se não tens forma de te focar naquilo que realmente importa no momento, e teres a tua voz, o teu corpo, a tua energia preparada, pode correr mal. Aproveito para fazer uma ponte. Há o Hugo, stand-up comedian, mas também há o Hugo, organizador de noites, né? E organizador de... O que é que designas àquilo que fazes quando organizas uma coisa? Organizei no Grill Alfena, que é um restaurante, desde maio até o fim do ano. Continuo a organizar no Bota que tem, restaurante. E organizo num bar, que é o Irreverente Café, todas as semanas também. Organizador, sou organizador e host, não sei o que é que lhe chamar, por acaso, agora puseste-me pensar. Normalmente as duas coisas coincidem, por isso o título de host ofusca o que está para trás. É isso mesmo. Se tivesse que escolher um título, seria host, sou host das noites. É quase como o manager na Premier League. Estás a ver, o manager, aqui é o treinador, coach. O treinador lá, manager, é um bocado mais do que só o gajo que treina com o jogador. Então aqui é como se fosse um manager das noites. Mas Para além do hosting, também sou eu que organizo tudo, que me encarrego que tudo corra bem, que falo e contrato os artistas que vão lá. Assim, em inglês era o manager. A língua inglesa tem esse lado, parece que tudo soa melhor. Sentiste necessidade de criar noites? Se tivesses que me dar uma razão, o que é que te levou a querer organizar Vou-te noites? ser brutalmente honesto, e já partilhei isto com algumas pessoas. No outro dia, tive um rapaz que me veio dizer: "Epá, eu já fui a mais de 40 sítios para organizar uma noite de stand-up e não sei o quê." Às vezes até tenho um bocado quase de... Não é vergonha, mas nem é bem culpa. Pá, não, olha, agora está a faltar a palavra, mas parece... Pá, nem me sinto bem em dizer as 3 noites de comédia, agora estou só com 2, mas as 3 noites de comédia regulares que eu organizei foram sempre pessoas que me conheciam e que me fizeram a proposta de organizar. Acabaram as coisas por vir ter comigo, todas elas pessoas que eu já conhecia, e pessoas que, pronto, já me conhecem ao ponto de saber que quando eu me foco em alguma coisa, eu faço o possível para fazer crescer. Quando as pessoas depositam confiança em mim, eu dificilmente deixo as pessoas ficar mal. Então, infelizmente, foi o caso. Ainda em 2 desses casos as coisas continuam a correr muito bem, continuam a crescer, porque foi feita essa proposta, viram em mim capacidade para fazer crescer aquela noite, criar ali um conceito. E felizmente que... Por isso o motivo foi esse, para organizar noites foi: estávamos a fazer aqui stand-up, eu gostava podemos contar contigo. Então, olha, foi a partir daí. E tu, enquanto comediante, como é que achas que tens estado a aproveitar essas noites? Sentes que evoluíste? Se a memória não me falha, disseste que fizeste o curso Restart mais ou menos há um ano. Muitas das conversas que eu tenho tido aqui com humoristas, muitos no início prendem-se sempre com este problema, que é, seja pela via do curso, seja pela via do autodidata, atiro-me às férias e depois logo se vê. Tem a primeira noite, mas depois às vezes até conseguem uma segunda, mas daí para a frente é muito complicado. Ou mesmo que tenham, são noites muito espaçadas, e fazer stand-up espaçadamente é quase a mesma coisa que não fazer.
No Sim, sentido em que a concordo. evolução é quase uma lenda. Até pode ser que na próxima noite, envolvidos 2 meses, até corra bem. Mais 2 meses, parece que voltaste a estaca zero. Não sentes continuidade nenhuma. Uma componente essencial também é a experimentação. Quando atuas espaçadamente, essa componente deixa de fazer sentido, só se fores muito louco. E nem sei até que ponto tu experiencias a cena de ser stand-up comedian. Já citei este exemplo. Na nossa realidade é um exemplo utópico. Num documentário, o Chapéu disse que numa altura houve um dia em que atuou 17 vezes. Para a nossa realidade é do reino da fantasia. O ideal para a nossa realidade era atuar mais que uma vez por semana. Houve uma semana em que eu atuei 5 vezes e já achava que Jesus, já é demais, calma. Mas sim, há uma frase do Aristóteles, já dita na Grécia Antiga, que eu levo muito como lema em muita coisa na minha vida, que é: a melhor forma de aprenderes o que queres fazer é fazeres o que queres aprender. Ou seja, quanto mais fazes, mais aperfeiçoas, mais tens o feedback do que é que tens de melhorar. Claro que é fazer, não é fazer à toa, é fazer com consciência e olhares para o que fizeste. Um episódio recente, eu sou um bocado quase maníaco com isto. Imagina, eu gravo a minha atuação, eu tenho que ver, eu logo a seguir tenho que ver. Não vai passar um dia sem eu ver aquilo, e se passar umas horas eu estou a pensar naquilo, eu quero ver a merda que fiz. Houve uma situação de uma atuação que eu fui fazer ao Marco Canaveses que me correu super bem, e a pessoa, opá, foi muito solícita. Ai, queres que eu grave? Eu gravo e tal, não sei o quê. Tranquilo. Só que depois não me conseguia passar o rei do vídeo, depois não respondia às mensagens, e depois não sei. Estou até hoje para receber o vídeo. E vou atuar outra vez ao Marca na vez, até gostava de saber se as referências que eu fiz se tinham entrado. Olha, já desisti, porque eu sou muito, percebes? Gosto de analisar, gosto de perceber o que é que correu melhor, o que é que... Não era com o propósito de transformar a atuação em conteúdo, mas podia dar-se o caso. Eu recordo uma atuação já de alguns anos, num auditório com 1500 pessoas, fiz para aí 10, 15 minutos, correu-me espetacularmente bem. Antes até da atuação, não tens problemas que a gente manda isto, a gente grava tudo. Até hoje. Até hoje, não é? Ter-me dado jeito. Olha que eu fui fazer um open mic no Pista em Pé em Gondomar, pá, perante mais de 10 mil pessoas, e na altura falei com o Rocha, fala com o Ilídio que ele manda-te vídeos. Esta sexta voltei a estar com o Rocha, com o Ilídio, e ele estava a falar comigo, e ele, ei, pois é, tu tinhas-me pedido o vídeo, não foi? E tal. E eu assim, epá, estava, mas já, tranquilo. Fiquei com aquela coisa de, caraças, não vi o vídeo, sei que foi gravado, mas depois, entretanto, um amigo meu que estava na plateia gravou, por isso também, tranquilo, porque eu fico naquela de quero ver, quero analisar, quero melhorar. E tu só consegues isso se fizeres, porque se tu não atuares, porque assim, então podes-te gravar em casa, olhar para o espelho, ou ensaiar em frente aos teus amigos, ou etc. Tu nunca vais lidar com o desconforto de aquele texto que bateu, que foi um sucesso num sítio, a seguir vais fazê-lo noutro sítio e vais-te espalhar a comprido. O que é que mudou? Foi do público? Qual é o fator? E o máximo de consciência que tu possas ter sobre isso, o máximo de comando que tu possas ter sobre estas variáveis, só isto é que te vai permitir crescer, é que te vai permitir adaptar-te. É interessante que eu neste ano tive a possibilidade de fazer stand-up num restaurante em que várias pessoas iam para ver stand-up. Fazer stand-up no mesmo restaurante em que quase ninguém ia para ver stand-up e tinhas que quase chatear as pessoas e elas queriam é que tivesses calado. Tu e as pessoas que tu convidas, que ainda é pior. E eu, tranquilo, livre. Agora, ver se calhar as pessoas que eu convidei terem que passar por isso. Já fiz. Faço stand-up regularmente num bar às quartas-feiras, em que praticamente 80% no mínimo das pessoas são repetidas. Vão todas as semanas, gostam, vou na outra, vou na outra, vou na outra. O que é que acontece? Obriga-me a escrever 5, 7 minutos novos todas as semanas. Ótimo. Vejo isso, podia ver isso. Estes gajos me dão trabalho, mas vejo isso como uma oportunidade. Lá está. Tive a felicidade de ter sempre casas para atuar. Felizmente atuo em outros sítios e tenho outras oportunidades para além das casas que eu esteio, como eu costumo dizer. Mesmo nas casas onde sou host, é sempre um desafio levar coisas novas, também abordar as pessoas sempre de uma forma diferente, levar perguntas, trabalhar o improviso, trabalhar a ligação
a conexão da plateia, às vezes umas mesas com as outras, criar ali uma energia, criar condições para as pessoas que eu convido conseguirem atuar, ter sucesso na noite. Pá, são fatores que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar e sinto que o facto de ser host também me ajudou a evoluir. Mas, acima de tudo, atuar, ter datas, conhecer as pessoas, aprender, conversar muito para além dos minutos que estás em palco. Pá, acho que isso é mesmo essencial. Se não tiveres isso, dificilmente evoluís também. Tu, enquanto comediante, é uma coisa, e depois, enquanto host, apesar de ir buscar algumas coisas ao comediante vai mais clássico, como há essa regularidade, eu não sei se tinhas logo essa apetência, para utilizar logo o termo, para não dar aqui em rodeios, para o crowdwork. Ou foi uma coisa que também tiveste de trabalhar em simultâneo? Olha, sou-te muito honesto quanto a isso. Pá. Eu vejo pessoas a fazer crowdwork, pessoas até que eu convido várias vezes para atuar nas minhas noites, pessoas com quem eu atuo regularmente, que eu vejo o gajo e digo assim, eu não sei fazer crowdwork, zero. Tipo. Mas, se calhar, imagina, irreverente, eu já conheço as pessoas, estou à vontade, estou ali, a cena flui. Se tiverem noite sim, sai, ou de onde é que isto me veio? Faz-me lembrar quando jogava futsal, ia para trás do meu prédio, na casa onde eu morava, antes de Rio Tinto, tinha um espaço atrás do meu prédio, punha-me lá a ensaiar umas fintas, e aquilo, a certa altura do jogo, saía-me aquilo, eu só depois a pensar, o que é que eu acabei de fazer? Nem é consciente, é quase, é algo que tu não sabes de onde é que veio, mas que é quase um músculo que tu treinas ali. Não tinha de toda essa apetência, não tinha, quer dizer, tinha num registro, pá, em que eu não tinha obrigação de fazê-lo. Percebes o que eu te quero dizer? Imagina, eu tinha um programa, que era o Programa Comunicação Vencedora, que era um programa do mês, e dava sessões, opá, tinha alunos de Angola, de Moçambique, pá, de várias partes do mundo, tinha sempre turmas altamente, então eu levava-o à disposição. As pessoas sabiam que era uma coisa leve e que eu tinha um registro muito de usar o humor para desbloquear, para pôr as pessoas à vontade, mas não tinha obrigação de o fazer, percebes? Agora, quando estás num registro em que tu tens aquela interação, para já eu acho que é um mito, tu achas que qualquer coisa que tu vais perguntar ou qualquer coisa que tu vais responder tem que ter piada. Acho que não, porque a conexão não se cria só por aí. Pode perfeitamente ser trazer as pessoas para a noite, para o evento, sem necessariamente de estar sempre tu a ter piada, até porque eu acho que enquanto host, e é isso que eu pratico, o meu papel é que os outros brilhem, que os meus convidados saiam bem e eu não ponho ali o ego de lado e se for preciso só pego no microfone e passo, tranquilo. Percebes? Agora, essa capacidade de juntar as pessoas, ligar as pessoas enquanto turma, criar energia, mas não com a obrigação de ter que ter piada, não com a obrigação de ter que ter risos do outro lado. E isso é um treino que eu sinto que quando vejo certas pessoas a fazê-lo, ainda tenho que dar muito à perna, tenho que comer muita sopa, mas estou disposto a fazê-lo, estou disposto a aprender, acho que isso é o mais importante, porque era algo, como eu te disse, escrita humorística, crowdwork. Quando me falaram a primeira vez em crowdwork, eu percebo inglês, conseguia associar o que é que poderia ser, mas na prática só ouvi falar no curso porque nem sabia o que é. Relativamente ao crowdwork, aquilo que está a acontecer em Portugal relativamente ao crowdwork é influenciado sobretudo pelos Estados Unidos. É devido a 2 ou 3 exemplos que o crowdwork ganha nova vida. Eu recordo-me de há uns anos, não sei precisar bem quantos, mas talvez há uns 10. Eu não sei quando é que houve esta mudança. Os Schools começaram a dar novo fogo ao crowdwork. E o que é que eu quero dizer é, o crowdwork há uns 10 anos era visto como uma coisa menor entre os humoristas e de repente ganham um estatuto. Alguns fazem mesmo muito crowdwork, outros incluem-no orgulhosamente, e é uma cena válida como outra qualquer. No entanto, qual é o lado negativo que me parece estar associado ao crowdwork? Não pelo crowdwork em si, mas como todos os comediantes precisam, ou pelo menos teoricamente precisam de pôr coisas na internet. Qual é a coisa mais fácil de pôr? Mais fácil também, no sentido em que se estiveres a fazer crowdwork, basta teres ali 30 segundos bons, ok, isto vai para a internet. No outro lado, o material escrito, tu não te queres ver livre dele assim tão facilmente. Como há este jogo, tem de pôr coisas na internet, então crowdwork, crowdwork, crowdwork.
estamos, se calhar, perto da saturação. Há mesmo muita coisa, se calhar em Portugal, mas se puxarmos o holofote e focarmos os Estados Unidos, são rios de crowdwork. E aí começas a perceber, mesmo entre os bons, começas a ver muitos padrões. E eu acho que o crowdwork tem uma cena muito... Até porque a maior parte dele é improviso, há outros não, há pessoal que treina já respostas, caminhos. Eu faço esta pergunta, se a pessoa for para aqui, tem isto. Se for para ali, tem isto. E depois há um ponto a partir do qual, se quiser continuar, a partir daí é improviso. É uma característica do improviso. Funciona bem ao vivo, mas se quiseres resgatar, há qualquer coisa que se perde. O improviso, enquanto público, tens uma situação, vês um gajo improvisar, deliraste com aquilo. E há a possibilidade de alguém te comentou aquele momento e tu vais passar para uma pessoa ver, ou até para ti próprio, para reveres. E tu, isto não tem graça nenhuma. Este ato de tirar do contexto o improviso e o crowdwork... Sim. Sabes que eu já senti isso, de crowdworking, que eu olhei e pensei assim, se eu não tivesse estado lá, as pessoas riram-se, Exatamente, aquilo foi hilariante no momento. Tenho um exemplo de um vídeo que eu pus há pouco tempo, que é que eu fiquei a achar que havia todo um contexto, toda uma premissa que não aparece no vídeo, que fez aquelas pessoas rirem-se imenso naquele momento. E quem está a ver só o vídeo provavelmente não vai entender. Pus-me a pensar precisamente nisso. Se faria sentido, fazia mesmo sentido a ter publicado aquele vídeo, porque há coisas que eu às vezes faço esse exercício. Se eu vir isto separado, eu vou perceber porque é que as pessoas estão a rir. Se eu visse isto, uma outra pessoa a postar isto e visse isto assim, será que eu ia entender porque é que teve piada? Será que eu me ia rir? E acho que esse sentido crítico é muito importante, e às vezes temos que, sei lá, postar alguns vídeos que depois analisamos e pensamos, isto se calhar não devia ter postado isto. Às vezes também temos que bater com a cabeça a esse nível, postar algumas coisas que depois conseguimos, por causa disso, ter essa análise e também ouvir. Acho que temos que ser também receptivos a falar sobre estas coisas, e acho importante, muito importante, este tipo de conversa, e obrigado já agora, ainda não te agradeci o convite, mas muito útil, muito interessante esta troca de ideias, que às vezes estamos a perceber certas coisas, precisamente quando analisamos, quando debatemos. Mas esta pergunta, e a resposta que está associada a esta pergunta seria muito fácil, se esquecêssemos o outro lado, que é o jogo das redes sociais. Queira ou não queira, tem que jogar o jogo das redes sociais. E é isto que complica tudo. As redes sociais, de forma consciente ou inconsciente, querem que tu ponhas coisas lá. A partir do momento que deixas de pôr, começas a chegar a menos pessoas. Não é preciso criar uma hipérbole, porque é mesmo real. Há aqui algo doentio nas redes sociais. Seja como for, se o comediante quiser jogar este jogo, tem de se adaptar. Se quiser pôr conteúdo constantemente, se calhar não vai conseguir fazê-lo. Não vai conseguir pôr uma série todos os meses. É impensável. Isso que estás a dizer é quase uma ditadura, no sentido de que és obrigado, se não queres, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu deixei de... achei que não tinha tempo. Comecei a alimentar só o Instagram e o TikTok e esqueci-me do YouTube, não pus shorts durante um monte de tempo. Agora decidi voltar a pôr, esquece. Tinha 12 visualizações, 2 ou 3 likes, e se calhar antes tinha, sei lá, 1000 e tal visualizações no short do YouTube, tinha para aí 80 likes, e agora quase nada. E senti um bocado o inverso com o TikTok, desde que comecei a ter alguma constância, desde que comecei a alimentar um bocadinho mais também, e a perceber também o algoritmo, como é que as coisas funcionam, porque é como tu dizes, quer queiramos, quer não, se queremos ter algum impacto, se queremos ter alguma relevância e sermos vistos e que as pessoas conheçam o nosso trabalho, é via redes sociais. E por acaso uma das coisas que me deu jeito foi, eu tinha uma página enquanto coach de comunicação e voz, partilhava muito, e ainda hoje tenho na página, se fores mais para baixo, tem muita coisa, porque eu acho que tem a ver, por causa de falar em público, por causa da voz, por causa de... acho que está relacionado. E partilhava muito conteúdo, fazia lives, muito, até de cenas como inteligência emocional, como lidar com os nervos, como lidar com as emoções, como entender as emoções. E na altura sei que aprendi muito sobre como é que funciona o Instagram, e deu-me jeito para agora, enquanto comediante, porque eu vejo, é quase estúpido isto, mas eu vejo humoristas que eu olho para a página do Instagram e penso, este gajo é genial, este gajo é... E vais ao Instagram dele e se calhar quem não o conhece, mas ele vê o gajo ao vivo e sabe que ele é genial, mas se for ao Instagram não tem lá praticamente nada, ou pior,
vais ao Instagram, tem tipo 300 seguidores, nem vale a pena ver mais. Que é ridículo. Às vezes vês pessoas que têm página de comédia ou que abriram uma página de comédia há pouco tempo. E às vezes e às vezes até vês um gajo que tem muitos seguidores e metade até foram comprados. Há formas Sim, de sim, fazer sim, isso. sim, sim, E às sim. vezes até olhas e dás relevância a uma coisa que Sim, só na rede social tem lá um número. esse é o lado. Deve haver milhares, mas há um documentário, acho que é na Amazon Prime. Não sei se é fake influencer, será? A premissa de que pegaram nesta ideia. Será que é possível forjar influencers? Não são ninguém no sentido em que não têm seguidores. Vamos comprar, vamos fazer aquilo que supostamente é o mais errado. Mesmo assim, será que eles vão vingar? E o que é certo é que alguns vingaram. Apesar dessa trafolhice toda. Esta coisa do número, eu acho que tem cada vez mais impacto. Mesmo em esferas que há uns anos seria expectável algum critério, estou a pensar na esfera da literatura, na esfera do cinema. Na comédia não há assim muita crítica, mas se tu leres uma crítica qualquer em relação à comédia, cinema, etc, etc, grande parte da crítica está focada nos números. Este filme atingiu estes números, ganhou estes prémios. Nunca há um ponto em que, ok, vamos discutir a fundo o que é que foi feito aqui em comparação com este ou com aquele, pertence a uma tradição, se não pertence, em que é que está a desafiar aquilo que está para trás. Este tipo de discussão que era típica de há uns anos, na arte, deixou de existir. Mesmo a crítica hoje é uma espécie de promoção. Foi passando para a maioria das pessoas que não são críticos a tempo inteiro. O único critério que a maioria das pessoas utiliza é os números. Ok, este tem números, é bom. Por alguma razão, alguém, supondo que não é apenas um labrego, no sentido de isto é a pior porcaria, mas mesmo dizendo que é a pior porcaria, isto é a pior merda e esta é a razão pela qual é uma merda. E escreve um texto. Então, mas tu estás a dizer mal que tem estes números. Os números transformaram-se numa espécie de ditadura. Não há forma de refutar os números. E aquilo que tu disseste é muito válido. Certamente, não é pelo facto de teres muitos números, ainda mais porque nós sabemos que podem ser forjados, é que depois criam aqui várias dinâmicas que me parecem-me sempre danosas. Não sei se começou com os youtubers, mas agora elas trouxe para grandes celebridades. Tu, a partir do momento que tens um certo número, é como se tivessem dado permissão para fazeres tudo. Eu quero ser cantor, não sei cantar, vou cantar, tenho números. Eu quero escrever o livro, não sei juntar duas palavras, não há problema, eu tenho números. Como tem números, se for preciso, tem Acho incentivo. desagradável estar a falar da Cristina Ferreira assim dessa Sim, forma. por exemplo. Epá, uma deturpação deste sistema todo. E isto é o lado, enquanto humorista, que me faz rir. Isto está tudo a acontecer, toda a gente está a ver, e depois do outro lado, de vez em quando, surgem refrões, que já não são desta época, mas continuam a chegar até nós, que é: epá, o que tem valor vai sempre sobressair. O que tem valor vai sempre sobressair, enquanto isto está a acontecer à frente dos nossos olhos. Este contraste entre mensagens que, se calhar até há uns tempos, se calhar no tempo do Aristóteles e mais para a frente, tiveram algum peso, atualmente não sei que peso é que têm. Idealmente gostaria que tivessem peso ainda. Até por virtude de sermos bombardeados com muita coisa. Mesmo quem está treinado para critérios mais finos, facilmente deixas ludibriar. É tanta coisa. Não é nenhuma conclusão, é apenas um estado de ter os números como único critério. Acho que é pobre. O puto do sexto sentido, o Guilherme Lima. Vai atuar amanhã no Herberé. Quando vais começar a incluir cannabis nas noites que organizas? Pá, olha, amanhã já que ele vai ao Herberé, se calhar vou dizer isto assim, posso-me estar a comprometer, mas diz-me que eu amanhã falo sobre isso pessoalmente com ele. É melhor. Para fins medicinais não há problema. Claro. Acho que eu sou direitinho e fomos eleitos Capital Europeia da Cultura. Cannabis. Enquanto comédia é a figura principal, o Fernando Rocha. Tu és o segundo comediante a sair de Rio Tinto ou há mais? Que eu saiba, não há mais. Pelo menos com algo, não sei. Arrisco-me a dizer que devo ser o segundo. Depende do que consideres comediante, como cerca de 27% dos participantes de Big Brothers e etc. são de Rio Tinto, alguns não sei se podem ser considerados comediantes. Ok. A fronteira às vezes entre comediante e palhaço é Ok. Mas temos muitos concorrentes de Rio Tinto nos reality shows. Consegues encontrar uma razão para isso? Já que estamos a falar nos números, estamos a falar da freguesia mais populosa do Norte. Por isso é a freguesia que tem mais
seja, tem 60 mil habitantes, cerca de 60 mil habitantes. Isto antes das uniões de freguesias, isoladamente, é a freguesia mais populosa do Norte. Pelos censos, não estou aqui a falar de cor. Ou seja, como tu disse, nos Estados Unidos são 300 milhões de pessoas. É muito mais provável que aconteça qualquer tipo de coisa inusitada do que aqui que somos 11 milhões. Não é? Ou seja, é muito mais provável que aconteça algo do ponto de vista criminal em Rio Tinto do que em Baião, que tem, sei lá, 5 mil habitantes, ou 70. Do ponto de vista estatístico, acontece muita coisa em Rio Tinto porque há muita gente também. Atenção que é um mito, e o Rocha tem alguns vídeos nesse sentido, porque nós falamos e brincamos que há aquele estereótipo, e temos que chegar às pessoas como referência. Se eu fosse falar em Águas Santas, como referência, e é uma freguesia que faz fronteira. Eu sou o Conselho da Maia, falar em Maia. Se calhar não associas Maia a maninhos e a drogados e a tuning e o cara. Reitinho, se calhar associas. É fácil. Agora, se é real, estamos a falar de uma freguesia que é cidade desde 1992 ou 95, por aí. Eu cresci lá, andei desde o infantário ao 12º na escola em Rio Tinto. Sempre gostei, acho que tem ótima qualidade de vida. Em relação à sede do Conselho, que é Gondomar, e eu digo isto sempre, estou sempre digo, quando falo com amigos meus de Gondomar, porque nós é que temos metro, o metro só vai até Rio Tinto, passa a fronteira para Fanzas, a linha chama-se Fanzas, o shopping do Conselho de Gondomar é em Rio Tinto, o comboio é em Rio Tinto, sei lá, estás a ver, tipo, colado ao Porto, fronteira é Rio Tinto, a ver, então sou um bocado... Agora, acho que é um estereótipo ultrapassado, porque se calhar há 20 e tal, 30 anos, Rio Tinto tinha muitos gunas e muita criminalidade, muita droga, não sei o que. Hoje em dia é uma cidade com uma ótima qualidade de vida, que evoluiu imenso, só que na comédia não evoluiu, o que dá bastante jeito. Porque ainda há muita gente que diz assim, és Rio Tinto, pronto, ótimo, ainda bem que tens essa ideia. E eu próprio brinco com essa ideia e depois o Rosto tinha um vídeo que ele pôs há 2 anos, dizia aqui, que eu digo mal de Rio Tinto e brinco com o Rio Tinto e não sei o quê, olha para isto. E estava no Parque Urbano de Rio Tinto, num Parque Urbano novo, já tinha um Parque Urbano, fizeram um novo com os passadiços pelo Rio Tinto, que é o ribeiro que atravessa, passadiços, já vai lá correr, andar de bicicleta, caminhar, espaços verdes até ao Rio Douro, 5 km e tal de passadiços. E ele a mostrarem de cenas, ele, achas que eu quero que venham para aqui? Fogo, olha, venham dar cabo disto, não sei o quê. A premissa era essa. Claro que eu digo mal, que eu não quero que vocês venham para aqui e fazer essa merda. Então há muito esse estereótipo que está ultrapassado, mas que dá imenso jeito na comédia continuar a funcionar. Onde é que as pessoas podem seguir? Olha, Hugo Madeira Humor no TikTok e no Instagram, preferencialmente Instagram, depois TikTok, também põe lá umas coisas giras. Humor com H. Com H também. Na vida real, se calhar lá está. Não convém, que eu moro em Rio Tinto e são capazes de ficar sem carro. Eu às vezes digo isto quando estou nas noites, no final o pessoal vai partilhar as redes sociais. Quem me quiser seguir, eu vou para Rio Tinto, se calhar não aconselho. Mas façam experiência, quem estiver a ver isto, é giro. Porque tu vais ao Instagram, escreves Hugo Madeira, é sempre o segundo que aparece. Eu costumo dizer que o primeiro é o doutor Hugo Madeira, que é um dentista, e o segundo é um gajo que os dentes todos tortos que sou. Por acaso, deixa-me lá ver. Madeira. A ti deve ser o primeiro, porque... Pois, já tenho como amigo. Sim, mas é engraçado que várias pessoas, às vezes, nas noites, vão fazer, olha, a mim foi o primeiro. E eu, chupa, doutor, anda lá. Dando aqui um passinho atrás, como há pouco falaste que o Rio Tinto é uma espécie de fábrica de concorrentes de reality shows. Quando começa um reality show, sentes que a criminalidade em Rio Tinto baixa? A resposta honesta é que eu nunca fui alvo de criminalidade. Ok. Lá está, é o mito. Nunca me assaltaram a casa, já deixei o meu carro numa rua muito movimentada, com a chave lá dentro o dia todo, tranquilo. Não te sei explicar, porque eu não sei falar de criminalidade em Rio Tinto. Estatisticamente é mais provável que haja em Rio Tinto do que em Baguinho do Monte, que é uma freguesia vizinha. Consegues explicar... Tem mais gente.
Porque passa de boca em boca e o facto de já terem lá alguns entrado e depois pá, não vai para lá que é fixe. O que é certo é que as personagens assim mais famosas, eu não acompanho Big Brothers já há uns anos, nem Também Casos de não, Segredo, também não não. sei o que é que se passa lá, mas sei que o pessoal fala que há uma grande personagem, provavelmente das mais conhecidas sem ser dos famosos. Há aqueles Big Brothers famosos em que as pessoas já são conhecidas e entram. Lembro de um desconhecido que andava comigo no ginásio da Venda Nova Henrique Pinto ter entrado para um reality show, que é o Bruno Savate, e agora Ok, é ok. quando se fala no, que é de Rio Tinto. Não sei se as pessoas em Rio Tinto pensam assim: "Ei, este gajo pô, ficou famoso, ficou conhecido, também quero." E se calhar concorrem em massa, e como somos muitos, a probabilidade é maior de sermos selecionados. Epá, não sei. Qualquer dia podem começar a exportar. Os primeiros concorrentes desse tipo de programas conseguiam gozar de uma fama durante algum tempo. Alguns governavam-se bem a fazer aquele tipo de presenças. Paguei 20 euros para ver uma pessoa. E ainda por Pá, cima para a pessoa que eu é. pensei que isso já não existia, até ouvir o extremamente desagradável de ontem com a Joana Marques, em que fala do, acho que é Miguel Vicente, que é um concorrente, eu não conheço, Não, não também não sei, sei. sei que ele foi tratado no extremamente desagradável, é que ele dizia que as pessoas, os fãs dele, estavam dispostos a juntar, como ele não ganhou o prémio, que acho que era 20 mil euros, o quê? Os fãs estavam dispostos a fazer uma vaquinha para pagar o prémio, como se ele tivesse sido o vencedor do Big Brother, e que encheu uma discoteca qualquer, não sei se era em Faf ou em Felgueiras, acho que era em Faf. Encheram às 3 da manhã, só foram lá à discoteca para tirar uma foto com o gajo e foram embora. E ele a dizer que o porteiro disse que nunca viu uma discoteca tão cheia como daquela vez para ver. E eu assim, isto ainda acontece. Há coisas que Epá, eu só sei mesmo por causa do extremamente desagradável. E fiquei certo. surpreendido que ainda a acontecer isso nos dias de hoje. Tens de projetar a tua vida. Bom, hoje não posso esquecer que tenho que ir àquela discoteca ver aquele tipo e que amanhã é dia de trabalho. Não faz sentido. Olha, eu gostei muito da conversa. Obrigado, igualmente. Também gostei muito. As últimas palavras Passou a são correr, pá, já são quase 9h20. as últimas palavras são tuas. Podes terminar como quiseres. Olha, termino agradecendo o convite, porque acho que fazem falta pessoas como tu que dinamizam, levam os comediantes a várias pessoas numa abordagem diferente, às vezes numa abordagem. E eu nem sabia, não sabia para onde é que tu ias, nada disto foi combinado. E tocamos aqui em muitos temas interessantes. Acho que cada comediante, na sua especificidade, tem algo a acrescentar aos outros, enquanto cidadãos comuns e, inclusive, também enquanto outros comediantes. Muito interessante. Pá, vou começar a seguir, vou ver outros episódios. Acho que é muito útil isso que tu estás a fazer. Quero-te dar os parabéns e da minha parte, quem estiver a ouvir, pá, podem seguir se quiserem dar o privilégio de estar numa das noites que eu organizo. Irreverente Café na Maia em frente ao 8 de Maio, todas as quartas-feiras. Últimos sábados do mês, Bota que tem Maia, em Águas Santas Maia. E outras atuações que eu vou publicando também. Vou fazer 3 eventos solidários em março. Pá. 4 de março, a favor da Animarco, que é uma associação que ajuda animais no Mar Canaveses. A favor da Ajudares, 22 de março, para, para miúdos de Angola que têm dificuldade a ter acesso a livros escolares. E no projeto Itoculo de Moçambique, com a paróquia de Oliveira do Douro, dia 23 de março também. 22 é no auditório da FEP, 23 no auditório da Paróquia de Oliveira do Douro. Pá, são causas solidárias, são causas que eu vou abraçar, que tenho todo o gosto de ir gratuitamente para todos os fundos serem para quem tem de ser. E acho que se eu posso deixar alguma mensagem, é que uma mensagem final, é que a comédia cada vez mais pode ajudar fins como estes, pessoas que não têm a sorte que nós temos. E o Rocha disse uma coisa que vai ficar para a minha vida no espetáculo de sexta-feira, que foi a diferença entre seres uma placa no cemitério e uma placa numa rua é aquilo que deixas cá para os outros. Eu acredito muito nisso, sabes? Eu, como ouço, às vezes vejo pessoas hoje em dia que me dizem, várias pessoas já, ei, obrigado pela oportunidade, ei, obrigado por me teres ajudado, e eu penso assim, eu nem há um ano faço comédia, pá, tipo. E às vezes até fico, uou, porquê que ele me está a dizer isto? Mas depois ao mesmo tempo penso, estás a fazer um caminho fixe, estás a fazer um caminho bonito, tens um propósito claro, vais ajudar, quanto mais sucesso tiveres, sabes que mais vais ajudar também os outros a crescer, e acho que a mensagem é essa, pá. Acho que quando fazemos crescer quem está à nossa volta, só temos a ganhar com isso,
E é isso. Queiram ser uma placa numa rua e não uma placa só no cemitério.